Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, na noite de hoje, falar sobre os tormentos voluntários, o que seriam esses tormentos. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, estejam bem aí. E se não tiver, é hora de se reencaixar para mais uma semana, estar bem aí para o que nos aguarda. Vamos lá então, né? Vamos então falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo parece que não tem fim, não é verdade? Quem está acompanhando a gente desde o começo percebe que esse é o capítulo que a gente mais tem estudado, porque parte dos capítulos foram bem divididos, bem mastigados, para não passar de uma forma bem superficial. Então a gente está em tormentos voluntários, ainda tem a verdadeira desgraça na semana que vem, depois a melancolia, provas voluntárias, aliás, tem bastante coisa ainda até esse capítulo acabar. Mas é extremamente importante porque a gente vai acabar percebendo todas as dores que a gente tem, os motivos delas existirem, as razões delas, de a gente ter que vivenciá-las, e é para de fato a gente entrar na nossa cabeça, né? Por que a gente passa por tanto sofrimento, por tanta situação desagradável? O que a gente fez para merecer isso, como a gente gosta de falar, né? Hoje, então, vai deixar de ser mais um desses perrengues que são os tormentos voluntários. A gente vai entender o que são esses tormentos voluntários e o que a gente faz para não ter eles. Lembrando que a gente vai tentar entender qual é a origem desses tormentos. Se o tormento é voluntário, já podemos ter um pouquinho de noção de por onde ele começa, né? Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. Boa noite, Lani Soledad. Boa noite a toda a galera aí que está chegando, que já chegou. Vamos então fazer a nossa preparação. Vamos fazer a nossa ligação com a espiritualidade. Boa noite, Giba. E aí a gente já dá início para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no nosso Evangelho, tá bom? Então convido a todos para que fiquem numa postura, uma posição que seja agradável. Fechem os seus olhos para ter uma maior concentração. E assim nós vamos respirando mais tranquilamente, mais pausadamente. Vamos nos desligando do que foi o dia, das atividades que nós exercemos. Vamos nos desligando também de tudo que aconteceu ao longo dessa semana. Que a gente possa se concentrar e se conectar com a espiritualidade, possa se permitir ter esse momento especial para conosco, para o nosso conhecimento, para a nossa própria espiritualidade. E assim, mais conectados, mais ligados, vamos nos ligando ao nosso mentor individual, grato a esse irmão que nos acompanha a todo momento, nos protegendo, nos inspirando. Agradecemos também aos mentores dos nossos lares que prepararam todo o ambiente para este dia, para esta hora, para que possamos estar aqui, emanados, que possa ser feita uma conexão espiritual entre todos nós, uma grande rede interligada. Vibremos também nos conectando aos nossos grandes amigos espirituais do perfil Terceira Revelação, deste trabalho, que nos amparam, que nos preparam também para que estejamos aqui neste momento. E assim vamos nos ligando
as equipes de limpeza, de higienização e de proteção, representados pelos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulameia. Esses irmãos vão passando por todos os cômodos de nossa casa, de nosso lar, desde a entrada, vão limpando, higienizando, retirando as negatividades, queimando elas, vão passando suas ervas, purificando os ambientes. Vemos nossa casa mais clara, mais limpa. Nos ligamos também a Ricardo, pedimos a ele que deixe um ou mais de seus cruzados, guardando e protegendo a nossa casa contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana, que só permita entrar aquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, nossas casas são envolvidas por uma cúpula, protegidas. No alto é hasteada uma bandeira, um grande farol, para que toda a espiritualidade também veja que aqui, neste ambiente, neste momento, está sendo realizado um evangelho. Que os irmãos que quiserem se achegar para acompanhar, fiquem à vontade. Que possam ser esclarecidos, tirar as suas dúvidas. E com a espiritualidade reforçada, protegidos. Vemos também todas as nossas casas interligadas por conta dessa conexão que nós fazemos neste momento. Nos ligamos também a demais fraternidades do espaço, professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, e juntos deles vamos até os apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, irmãos dedicados em levar a bandeira do Cristo, os ensinamentos de Jesus, através da escrita, dos exemplos, que possamos nos espelhar neles, na sua luta, nas barreiras ultrapassadas, porque se queremos ser alguém melhor, nós precisamos enfrentar alguns desafios. E esses irmãos mostraram, através da sua força, da sua vontade, que é possível. E com eles vamos até nossa mãe, Maria de Nazaré. Sentimos o seu calor de mãe, o seu abraço carinhoso. E ela nos leva até o seu Filho, Jesus, ao qual somos muito gratos por tudo que nos deixaste, por tudo que é. Que possamos continuar sendo amparados no seu propósito, no seu amor. E assim agradecemos ao nosso Pai, pelo dom da vida, por estarmos aqui mais esse dia, por termos saúde, por termos a nossa família, por termos os nossos empregos, ou não ter, pelo nosso estudo, por tudo que somos muito gratos. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Mais uma vez, sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem aí. Após a nossa prece inicial, muita gente chegando aí, Fabiola Correia, seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Vamos então falar dos
tormentos voluntários. Aí tá com o nosso tema aqui. Dá tempo de você pegar aí a sua aguinha fluidificada, se você quiser deixar preparada para mais tarde, para durante as nossas vibrações, corre lá. Vamos então falar sobre os tormentos que nos assolam, só que os tormentos voluntários, os que são causados por nós mesmos. Pois é, a gente se boicota e a gente vai ver isso hoje. Então vamos lá, quem tiver com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, capítulo 5, tormentos voluntários, Fenelon, Lyon 1860. Item 23, nós vamos ler o item todo hoje, tá bom? O homem está incessantemente à procura da felicidade, e não está? Que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade não existe, sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes dos vícios que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele procura nas coisas perecíveis, aquelas que se acabam, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou esses vícios, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele busca com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabe evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso, sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias. Os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos como eles a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que, talvez amanhã, tenham de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhe envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que se vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para acima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Várias diquinhas aí. Todos os subcapítulos deste capítulo, todos os itens, eles são verdadeiros tapinhas na nossa cara, né? Porque são coisas que a gente faz todo dia, busca todo dia. Sarna para se coçar, o famoso sarna para se coçar. Então, o que são esses tormentos voluntários? São todos os tormentos que nós procuramos espontaneamente no nosso dia a dia. Nós buscamos devido ao quê? A determinados comportamentos equivocados que nós temos nessa busca da felicidade. Então, por nós sermos criaturas enfermas ainda neste planeta, doente, neste planeta de provas e expiações, nós, como seres ignorantes ainda, muito ignorantes, não sabemos aproveitar o nosso tempo do jeito que a gente poderia aproveitar. Então a gente não valoriza as coisas que a gente valorizaria. A gente busca a bendita sarna para se coçar. Às vezes a gente está bem, está tudo certo, está tudo tranquilo, mas a gente vai lá e a gente vai atrás de alguma coisa que acaba no futuro nos incomodando. A gente tem que entender o quê? Qual que é a origem, então, desses sofrimentos que nós temos? A gente pode dizer que nós temos duas origens, basicamente. As origens geradas
pelo universo, vamos dizer assim, as situações criadas que nós vivenciamos em determinadas situações, que nós precisamos passar, não necessariamente porque foi causada por nós, porque é justamente a segunda parte. Então a gente passa por uma situação que não estava programado por nós, para nós, mas a gente acaba vivenciando porque nós estamos próximos de algumas pessoas e a gente acaba se influenciando, inclusive, nessas situações e que nos geram sofrimento. Como, por exemplo, sei lá, eu vejo alguma coisa na televisão que me abala emocionalmente, não tenho nada a ver com aquela situação, não vivenciei o que aquela pessoa ou o que aquelas criaturas estão vivenciando, mas aquilo me entristece, me emotiva, me chateia, e aí esse sentimento eu acabo mantendo ele e aquilo acaba me incomodando e me gerando um sofrimento. Tormentos voluntários. O outro é aqueles que são causados por nós, por mim, por você. Então a gente tem essas situações geradas nessa encarnação ou em outras encarnações, que a gente não sabe. Então essa encarnação pode ser que eu não tenha feito mal para ninguém, que não tenha feito nem mal para mim, mas eu vivencio situações que eu gerei em outras oportunidades com outras pessoas e no fim das contas eu tenho que reparar elas com essas criaturas ou comigo mesmo. Então a gente vai viver esses tormentos voluntários. Voluntários por quê? Porque foram gerados por nós mesmos. Se a gente não tivesse a voluntariedade de criá-los, nós não estaríamos passando por essas situações. Então a gente tem que entender que a gente tem momentos em que a gente pode estar bem, sereno, tranquilo, e que às vezes eu vou lá e vou buscar me perturbar, me atormentar. Eu vou dar exemplos depois, eu gostaria que vocês também trouxessem exemplos que vocês tenham vivenciado. Então, os tormentos voluntários, eles não são úteis, óbvio, né? Por quê? Porque Deus não quer o nosso sofrimento. Nós não fomos criados para sofrer, nós fomos criados para sermos felizes. Mas vivemos num planeta de provas e expiações, somos espíritos que já passaram por várias situações ruins, outras boas, mas essas ruins geram consequências, não necessariamente nessa vida, mas em outras, e querendo ou não, nós vamos sofrer as consequências desses atos passados. Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso aprendizado. Então eles não são úteis, eles são importantes apenas. Eles são importantes para que a gente vivencie e dê valor para determinadas coisas. Nós conseguiríamos ser felizes sem esses tormentos? Conseguiríamos, claro que conseguiríamos. Quando você está bem, quando está tudo tranquilo, quando está tudo sereno na sua vida, você não é feliz? E aí é que está o ponto. Às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo feliz naquele momento e aí acaba criando situações desagradáveis que nos tiram um pouco daquele nosso eixo. E o que são? Que tipo de busca que nós temos que faz com que a gente saia um pouco desse eixo? As coisas ligadas à matéria. No capítulo, ele acaba nos dando dois exemplos, né, que é o do ciúme e o da inveja. Aí tem uma outra questão, nós devemos, de fato, evitar esses gozos materiais. Então, ele fala dos prazeres, que nós buscamos os prazeres e acabamos falhando conosco mesmo. A gente não precisaria buscar isso, mas a gente acaba entrando nessas situações. Ele fala que a gente não precisa evitar os gozos materiais, que a gente pode ser feliz também tendo prazer na matéria, tendo prazer terreno, porque senão seremos todos santos. E voltando, esse planeta não nos permite conseguir ser plenamente sublime, sublimar os nossos sentimentos, de forma alguma. A gente passa por vários perrengues aqui e a gente vai, no fim das contas, acabar passando por algumas situações. O capítulo é o capítulo 5, Zanavasky, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, estamos no item 23, tá? E aí ele fala que, de fato, a gente tem que passar por essas situações. Eu posso... vamos colocar, dormir é uma coisa material, mas é uma coisa que faz bem para o nosso corpo, que nos relaxa, que nos reequilibra as energias, porque a gente precisa do nosso corpo como uma ferramenta de evolução. Se eu deixo de dormir, eu vou estar fazendo um tormento voluntário, mas eu deixo de dormir como? Sei lá, eu vou deixar de dormir e vou passar a noite na farra.
vou passar, né, agora na pandemia fica mais difícil, né? Mas enfim, é um exemplo. Vou passar a noite, no celular vendo mensagem, vendo rede social, vou passar a noite jogando videogame. Então assim, existem várias ações que a gente toma dentro da matéria mesmo que nos geram essas consequências, tormentos voluntários. Eu poderia dormir cedo? Poderia. Mas não, aí eu resolvo fazer qualquer outra atividade que me faz com que depois, no dia seguinte, eu esteja meio zumbizado, né? Naquele jeito que a gente não gosta. Sem condição de fazer as coisas, sem vontade de fazer as coisas. Esses tormentos gerados pelas nossas escolhas. Então, a gente está falando de uma situação material, mas também isso acontece de acordo com a questão espiritual. E aí vem essa questão dos gozos materiais. Se eu deixasse de fazer, eu não teria esses problemas. Não, você pode fazer. Pode fazer. Como? Com equilíbrio. Então, equilíbrio é tudo na vida. Eu posso ir lá jogar um pouquinho do meu videogame, eu posso ficar um pouco nas redes sociais, mas se eu perder o controle e ficar a noite inteira fazendo isso, eu vou deixar de dormir, vou deixar de ter uma noite de sono equilibrada, não estarei bem no dia seguinte emocionalmente, psicologicamente, não estarei bem fisicamente, porque eu dormi muito pouco. Então nós mesmos acabamos causando esses mal-estar que a gente tem. Então a gente não precisa descartar as questões materiais. Não estamos aqui para sermos santos, mas que a gente consiga dividir bem as nossas atividades. E que a gente consiga buscar sempre ter uma paz no coração. Entender que se nós estamos passando por determinadas situações, desses tormentos voluntários, que às vezes a gente não sabe nem a causa, que a gente com serenidade, e a gente falou muito isso nos outros capítulos, nos outros itens, aliás, desse mesmo capítulo, que com serenidade a gente consiga ter paz, a paz no coração que a gente tanto precisa, mas que a gente consiga, com essa paz, ter a serenidade para passar por essas situações. Que a gente entrando no mesmo nível, na mesma questão vibracional, a gente não consegue resolver. E a gente fica num tormento constante, um eterno looping. E aí fala também desses tormentos, dessas questões que ele deu como exemplo dos invejosos, do ciumento, que ele fala que essas situações não existe repouso para a criatura. Eles vivem sempre febricitantes, vivem sempre alucinados. O invejoso e o ciumento porque não tem determinadas coisas que outras criaturas têm. Então, vejo o outro possuir, não possuo e aquilo me incomoda profundamente. Às vezes a gente não sabe por quê. Nos gera inquietação, não nos permite dormir e aí é por angústia, por raiva. Por que nós passamos por essas situações? Deus acaba concedendo a todos nós essas oportunidades. Permite que a gente passe por situações ruins e desagradáveis, justamente para que a gente consiga nessas situações absorver os recursos necessários que a gente precisa ter como experiência nessa vida. E vamos pegar várias questões aí e entender um pouco mais esse capítulo através de exemplos. Vamos pegar o orgulhoso. Então, eu tenho uma vida que eu não gostaria de ter, gostaria de ter mais. E entra um pouco da vaidade aí também. Eu tenho uma vida que é nível médio, estou bem, mas eu não estou satisfeito com aquilo. Tenho casa, tenho carro, tenho saúde, tenho tudo que às vezes eu preciso para eu viver bem. Mas eu não estou satisfeito com aquilo. Muitas pessoas têm essa insatisfação em si. E aí ela tem aquela, não, isso é pouco para mim, eu preciso de mais. Eu preciso de mais, eu sou mais, eu preciso de mais. E aí o que ela faz? Essa criatura vai lá e compra um carro que ela não tem condição de pagar. Ela veste uma roupa que ela não tem condição de pagar. E aí ela entra numa situação ruim. Porque em algum momento, se por acaso ela perder o emprego que ela tem, ou alguma coisa desestabilizar,
e mexer com a renda dela, como que ela vai manter esse falso status que ela buscou e que hoje não tem condição de manter. Então olha que situação que a gente se coloca. É um tormento voluntário. Eu estava bem, mas busquei algo a mais do que talvez não precisava, e aí isso causa um problema, me gera uma dor. E aí como que eu passo por isso? E a gente blasfema e fala mal de Deus, que Deus não me entende, Deus não me ama, fui abandonado. A gente não gosta de fazer isso? Pois é. Mas quem que gerou a própria situação? Nós mesmos? Nós entendemos isso? Muitas vezes não. E quando entendemos, a ficha demora muito para cair. Falando da questão de ciúme, a gente vive, né, num país muito passional, a questão, né, de ser latino e tudo mais. Então a gente vê muita questão de ciúme relacionado a homem, mulher, casais e tudo mais, e o que acabam gerando, no final das contas, questões de violência doméstica, de passionalidade e, no fim das contas, morte, enfim. A gente vê muito isso nos noticiários locais, nacionais, justamente porque é criada, é ensinada aquela criatura e ela não sabe, às vezes ela nem entende o que é aquilo, mas ela tem ciúmes de posse, de ter. Então, eu tenho um relacionamento, aquela pessoa, ela não é uma companheira, ela passa a ser uma propriedade minha. E ninguém ensinou aquela criatura que aquilo é o contrário. E dentro da realidade que ela vive, e dentro da cabeça dela, ela está certa que ela tem poder sobre aquela criatura. E aquela criatura, em algum determinado momento, permitiu que aquilo de fato acontecesse, de que o possuidor tivesse essa interpretação de que ele tem algo. Então a criatura não tem espaço para ela, a mulher não pode ter um espaço, não tem liberdade para fazer as coisas que ela gosta, e a pessoa ciumenta, ela a todo momento acha que está numa situação de ameaça, sempre ameaçado a perder aquela posse que tem. Estou falando de relacionamentos, mas a gente pode falar de bens materiais, tudo, claro, sempre relacionado ao material. Podemos falar de um carro, de alguma coisa que eu tenho e fico ostentando, né? Mas estamos falando de relacionamentos, coisas que a gente vive, que a gente vê e que são muito doloridos, porque são situações que muitas vezes a gente não consegue ter relacionamento, a gente não consegue ter ação sobre essas situações. Então, essa pessoa ciumenta no momento de perda, né, por qualquer motivo que seja pelo despertar daquela criatura, de não querer mais ser posse, ou mesmo por qualquer outra situação, ela vai entrar num súbito de loucura, de tipo, não, isso é meu, e vai lá e cria uma situação desagradável para ela, para outras criaturas, e que acabam gerando tormentos voluntários, se não para essa encarnação, para outras vidas, e são até os motivos de situações que talvez estejamos vivendo hoje, os tormentos gerados em outras encarnações. Então que a gente consiga ter um pouco mais de consciência sobre os nossos atos e sobre essas questões que a gente acaba gerando involuntariamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu dessa semana. Eu estava tranquilo, estava muito bem, fui buscar sarna para me coçar. Fui gerar relacionamento com uma pessoa buscando melhorar um relacionamento com uma determinada pessoa, e aí eu fui conversar com ela. Beleza, ótimo, é o que a gente tem que fazer, né? Colocar as coisas em pratos limpos para que não fique nenhuma rusga, para que as conversas não gerem curvas. Mas depois que já está tudo certo, tudo resolvido, eu inventei de falar com uma terceira pessoa. Para que eu fui fazer isso? Aí acabei gerando uma situação desconfortável. Tava bem, tava tranquilo, e aí gerei uma situação que acabou me criando uma outra situação em mim mesmo, né? Um desconforto. E aí a gente faz isso com frequência. Não é o caso, mas principalmente quando a gente vai falar mal de alguém. Sem necessidade nenhuma. Eu vou lá, estou no trabalho, vou lá e falo mal de alguém. Aí esse alguém descobre e aí fica um clima horrível. Na minha própria casa, meus familiares, pode acontecer isso.
né? Chamo alguém de preguiçoso, chamo meu familiar de vagabundo porque não está ajudando, porque não está trabalhando. E aí a harmonia que existia foi embora, porque eu não soube falar, não soube me expressar. E aí gera tormentos voluntários. Vamos dar continuidade aqui à compreensão aqui do nosso texto. Então esses tormentos são sentimentos que nós podemos e que nós devemos, acima de tudo, evitar. São germes destruidores que nos impedem de conseguir as compensações merecidas na vida espiritual. Cultivando a inveja e o ciúme, nós deixamos de aproveitar o tempo de que nós temos disponível e as oportunidades oferecidas por Deus para fazer o bem, por ficar reparando. A gente tem que ficar reparando coisas que a gente não precisava nem ter causado, na verdade. E aquele que se contenta com o que tem, como que é essa criatura? Ela é rica. Segundo a espiritualidade, é considerada uma criatura rica, uma criatura abençoada, porque ela entende que o que ela tem é plenamente satisfatório. Ela se contenta com o que tem, sabe aproveitar o tempo que tem, as oportunidades que são oferecidas. Ela não fica criando situações desagradáveis. E como que a gente às vezes faz para enfrentar essas necessidades que a gente tem? Que nem eu falei, a gente pode ter os prazeres materiais, mas que a gente saiba usá-los com equilíbrio. Então, gerou uma situação desagradável, que a gente tenha sempre resignação, que a gente tenha sempre confiança em Deus, que a gente se contente e entenda que se a gente está angustiado com alguma coisa e acha que precisa fazer, pensar primeiro quais são as consequências que aquilo vai me trazer. E se aquilo fica constantemente me angustiando, entre em prece, conversa consigo, com seu mentor. Seu coração precisa ser acalmado para justamente não criar nenhum ambiente, nenhuma situação desagradável para si mesmo. A calma é uma felicidade em meio às tempestades da vida. Nós não devemos então procurar essas questões materiais, né? É como se fosse uma obrigação eu não ir atrás, é o que a gente acabou de falar. Não, a gente pode ter os prazeres materiais, mas saibamos que a felicidade não está lá. Ela pode ser efêmera por um momento, a gente tenha prazeres, a gente gosta de prazeres, ache muito legal, acha muito gostoso. Vamos sair entre os amigos, não agora na pandemia, gente, pelo amor de Deus. Mas vou sair com os meus amigos para curtir, para beber, para comer, mas que você tenha controle depois de si, que não fique empanturrado lá, estou passando mal porque eu comi demais, ou que fique mal porque bebeu demais. Saiba ter equilíbrio, saiba se divertir sem precisar depois ficar mal. Ontem no Altas Horas, a Regina Casé estava no programa, não sei se alguns de vocês acompanharam, e ela trouxe uma fala que assina embaixo esse nosso estudo de hoje. Ela falou o seguinte, que mesmo na tempestade, que a vida ela vai ter tempestades, ela vai ter momento de tempestades, como as tempestades que nós vivemos agora por conta da Covid. Mas que nós saibamos olhar e buscar a felicidade nesses momentos. Então a gente tem que entender que nós não estamos aqui para ter a felicidade plena a todo instante, mas que nós podemos ter momentos de felicidade, que nós consigamos enxergar esses momentos de felicidade durante as situações que a gente vive. Porque com esse olhar a gente consegue superar determinadas situações, a gente consegue olhar para nós mesmos de uma forma melhor, para o outro de uma forma melhor. Mobonacim, nós estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro que eu estou acompanhando, para quem está chegando hoje ou que é novo, eu uso este livro aqui de acompanhamento do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Melhor literatura que eu encontrei para auxiliar nos estudos. Chama-se Roteiro Sistematizado para o Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da editora Boa Nova. Vocês encontram esse livro ainda para vender,
tranquilo. Muito bom presente da minha amiga Renata. Presentaço, aliás, que nos ajuda demais aí nesse evangelho, porque a gente precisa de umas literaturas alternativas. Outro livro que eu estou usando é o Vivendo o Evangelho, tá? O autor é esse aqui em cima, o Antônio Badu e Filho, pelo Espírito André Luiz. Ele não é um roteiro sistematizado que nem o outro é muito mais completo, não se compara. Esse aqui são textos complementares de todos os itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse momento eu vou ler um deles, que se chama Infelicidade Maior, ó, e ele faz parte do complemento deste item. Vamos lá. Perdão, trouxe errado. Falei deste item, né? É desse aqui, ó. Aflições inúteis, perdão. Item 23, tá? Aflições inúteis. Você se aflige por conquistas que não garantem felicidade autêntica. Então a gente fica angustiado, passa por situações ruins através de conquistas que não nos garantem uma felicidade autêntica. Quais são? Ele diz o seguinte: quer a riqueza e se aflige por adquiri-la. Por quê? Tem um preço a riqueza. Mas a riqueza não garante a paz. Anseia pelo poder, se aflige por dominá-lo, mas o poder não garante justiça. Deseja a fama e se aflige por alcançá-la. E a gente vê isso muito hoje em dia, por conta dos digitais influencers. O próprio Big Brother, quem acompanha aí, vê as pessoas, algumas já são famosas e buscam mais fama entrando num programa dessa, outras anônimas entram num programa que nem esse em busca da fama. E quando alcança a fama, e a gente pega o próprio exemplo usando o Big Brother, a pessoa dentro do programa, porque é um jogo, acaba se queimando lá dentro. E aí entra o que o texto diz: mas a fama não garante humildade. E a gente viu muito isso, né? Quem acompanha, você vê que a fama não garante humildade. Muita gente que a gente achava, nossa, olha esse superstar, e no final das contas a pessoa não tinha muita humildade. Busca o sucesso e se aflige por atingi-lo, mas o sucesso não garante a paciência. Imagina, você é uma pessoa de sucesso, buscou o que alcançou, chega lá no status alto de sucesso, você é uma pessoa muito requisitada, muito procurada, não consegue um segundo para si, não consegue um segundo de paz. Sucesso muitas vezes está atrelado aos outros dois itens anteriores. A fama, uma pessoa famosa, ela completamente ocupada, não pode nem ir no shopping em paz. E aí chega no outro que traz a riqueza, e aí a pessoa não sabe o que fazer com tanto dinheiro quando chega na mão dela. Gosta do prestígio e se aflige por mantê-lo, mas o prestígio não garante a tolerância. Exige o privilégio e se aflige por possuí-lo, mas o privilégio não garante brandura. Procura o aplauso e se aflige por obtê-lo, mas o aplauso não garante a misericórdia. E nesse mundo de cancelamentos é muito isso mesmo. E essa do privilégio me lembra bastante a questão política mesmo que a gente tem hoje, né? A classe política é uma classe privilegiada. Que brandura que essa classe privilegiada tem? Não, eles vivem atormentados com as pessoas em cima, cobrando, ainda mais no momento que a gente vive hoje na nossa sociedade, no nosso país. Finalizando então esse pensamento, as aflições compõem o currículo da escola de autoaperfeiçoamento. Contudo, muitas delas derivam de objetivos transitórios, não levam o proveito espiritual e estão distantes das consolações prometidas por Jesus nas bem-aventuranças. São aflições inúteis. Então a gente conseguir parar para pensar direitinho, a gente sempre vai ver que a gente está envolto a muitos tormentos causados por nós mesmos, tormentos voluntários. Voluntários, conscientes e inconscientes. Quanto mais consciência a gente tem desses tormentos voluntários,
gerados, mais responsabilidade nós temos por conta deles. Porque nós entendemos que a gente não precisa disso, que às vezes a gente não precisa daquela situação, mas por que eu fui buscar? Por que eu fui atrás? Eu podia muito bem estar tranquilo, estar bem, mas não. Foi arrumar um desconforto com uma pessoa que eu tinha uma boa relação. Alguma coisinha pequena me incomodava ali e eu quis pôr pra fora. Precisava? Não precisava? Quais foram os reflexos disso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente faz, que a gente pensa e põe pra fora, que a gente consiga ter mais equilíbrio, como a gente mesmo falou no texto, né? Por conta dessas situações. Que nós possamos viver bem aqui, as situações que a gente vive, os desarranjos que a gente vive, mas que a gente consiga saber dosar as coisas da melhor forma possível. Mesma coisa com a questão espiritual. A gente fala no começo da nossa live, nossa prece, que esse é um momento nosso, que é um momento de reflexão, que é um momento de dedicação para nós mesmos. Quanto tempo a gente usa do nosso tempo durante a semana para equilibrar essas energias? Se eu deixo só para o domingo, né, para o domingo às 21 horas para fazer isso, olha que coisa doida. Eu tenho 1 hora na semana, durante toda a semana para fazer isso, e o resto da semana eu consigo me manter bem? Eu consigo me manter equilibrado? Eu consigo fazer uma reflexão acerca das minhas atitudes e o que elas podem ter gerado de desconforto para alguém? Ou durante o dia mesmo eu dedico momentos para isso? Então eu vou tomar um banho, entro no chuveiro, deixo, sem pensar em nada, deixo a água cair, faço uma autoavaliação. Ou mesmo antes do sono, então vou pôr a cabeça no travesseiro, vou pensar naquilo que aconteceu hoje, vou me pôr em momento de prece, fazer uma reflexão, uma avaliação de como foi o dia. Será que tudo que foi bom, o que não foi, o que dá para aproveitar? Ou mesmo durante o dia e eu tive uma bucha para resolver. Caiu uma bucha no meu colo que não foi um tormento voluntário. O que eu faço? Eu entro na vibe daquela bucha lá e me permito me desenrolar todo e entrar naquela sintonia? Ou eu paro, entro num momento de reflexão e tento resolver ela da melhor forma possível para que eu não me afete e que consiga desenrolar para mim e para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, a gente precisa conseguir também dosar melhor. Espero que vocês também consigam fazer isso. Se vocês conseguirem, se vocês fazem isso, deem dica aí, entrem no comentário, deixem dicas aí do que vocês fazem para que consigam ter esse controle maior, esse tempo para vocês mesmos, porque a vida ela é uma correria. A gente acorda, já sai para o trabalho, vai estudar, mal engole a comida, toma um café, já entra naquela aceleração frenética, e quando a gente vai ver, o dia acabou e o que eu aproveitei, o que eu fiz dele? Eu fiz uma boa leitura, eu trouxe alguma coisa que agregasse para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor, eu cuidei das pessoas que estão comigo. Então é isso, gente. Que a gente consiga, né, ter mais controle sobre nós mesmos, sobre as situações que nós vivemos, justamente para a gente adquirir esse hábito. É um hábito isso. Se torna algo frequente que a gente consegue, no nosso dia a dia, ter maior consciência do que a gente está fazendo e vai ver a diferença que faz na nossa vida esse tipo de situação. O Despertar da Mediunidade diz que faz meditação diária. Existem várias ferramentas para meditação, existem vários perfis que também conseguem ensinar, tem aplicativos. Gente que não consegue às vezes ter a concentração da meditação, começa fazendo um pouquinho, 5 minutinhos, tem aplicativos muito úteis para isso, depois você vai desenvolvendo e tentando ter um maior controle ou fazendo picadinho isso durante o dia. Mas é muito importante ter essa fuga, esse respiro aí durante o dia. Eu usava muito a meditação quando eu tinha um trabalho onde eu, por um determinado momento de um dia da semana,
ele exigia demais da minha concentração, demais da minha concentração. Eu tinha que estar extremamente focado e dedicado para aquilo que eu tinha que fazer. E eu trabalhava com pessoas ao meu redor, às vezes elas conversavam e me tiravam desse eixo. Eu não podia errar naquele momento. Eram 2, 3, 4, 5 horas diárias em que eu tinha que ter a perfeição no meu trabalho. E eu busquei na meditação esse controle. Então chegava uns minutos antes, eu pegava e apagava. Fechava a porta da onde eu estava e entrava nesse momento de concentração para que a minha cabeça se esvaziasse naquele momento e que eu entrasse plenamente ligado naquela ação que eu estava tendo. Funcionou porque eu via que me trazia resultados. Né? Antes eu falhava muito, errava e não permitia. Depois não, depois eu comecei a ter um resultado muito melhor, muito mais otimizado por conta disso. E mesmo sem fazer essa meditação depois, eu conseguia ter o maior controle porque eu não precisava mais de 5 minutos, de meia hora de meditação. Eu precisava de alguns minutos só de concentração para que aquilo começasse bem e terminasse bem. Monassim diz que não realiza momentos assim e que de uma mente tem vivenciado o descontrole das situações. E a gente vive muito, né, esse descontrole dessas situações que a gente tem no nosso dia a dia. A grande chave, o grande segredo é a gente conseguir entender primeiro por que a gente cai tanto nesses descontroles, para depois conseguir assumir as rédeas e não ter mais uma vida tão descontrolada e parece que vira uma bola de neve. A gente tem uma situação ruim no ambiente, no trabalho, a gente gera outro na nossa casa e as duas coisas entram em conflito, a gente vive muito atormentado. Zanavasca, faço essa reflexão diária durante as minhas orações antes de dormir. Oração, atividade física, leitura, são fugas, né? Vou lavar uma louça. Estava até conversando com a Ana hoje, do perfil Cantinho Espírita, e a gente tira alguns momentos, por exemplo, eu vou lavar a louça, vou pôr um fone de ouvido e vou ouvir um estudo. Quantas lives a gente não tem aqui? Quantos estudos dentro do YouTube a gente não tem? Então, tira alguns momentos que parecem ser inúteis, vou cuidar da casa, vou varrer, sabe? Fim de semana a gente faz muito isso, né? E aí a gente usa aquele tempo inútil para um tempo útil. Ele vira um tempo útil porque a gente cuida da casa e vira um outro tempo útil para o espírito porque a gente está trazendo estudo e conhecimento. Tem uma série de podcasts, tem o Spiritcast, que é um podcast muito legal, tem o Lente Espírita, todos eles podcasts que você encontra no Spotify, outras plataformas, e dá para acompanhar bate-papos de conteúdo mesmo. A Mari Bocomino diz que reflete no carro quando chega do trabalho antes de entrar em casa. Isso é muito legal, muito legal. Conheço várias pessoas que fazem isso durante o momento que estão transitando trabalho, casa, ônibus, carro, e que se permitem naquele momento fazer esse momento de reflexão. E principalmente saber separar, não misturar as coisas. É claro, às vezes a gente está foi um dia muito ruim no trabalho, a gente chega em casa, não está legal, mas as pessoas lá, elas estão numa outra energia, às vezes elas estão numa outra vibração, que a gente consiga deixar na porta de casa, ou que a gente consiga conversar com as pessoas para que a gente tire às vezes aquele peso da gente, e que naquele ambiente a gente não misture as coisas. Isso é muito importante. É isso, gente. É muito instrutivo o conteúdo de hoje. Esses tormentos criados por nós mesmos. Que a gente, ao longo dessa semana mesmo, consiga prestar mais atenção nas nossas atitudes, nas coisas que a gente faz, para que a gente consiga ter o maior controle sobre elas e não permitir, né, que a nossa vida seja uma bagunça. Nós estamos aqui para ser felizes. Vivemos situações que não nos permitem essa felicidade plena, não vamos ter felicidade plena. Que encaremos isso como um fato, mas que nós saibamos tirar os momentos de felicidade das situações que a gente vive. E estar bem, estar tudo tranquilo, estar tudo andando em ordem, não significa que está faltando alguma coisa. Significa que precisa ser daquele jeito, que se está daquele jeito está tudo bem. Não vamos buscar coisas quando a gente não precisa, tá bom? Vamos então fazer as nossas vibrações.
água fluidificada aí do ladinho para quem tiver água fluidificada. Nossa live está perto do finalzinho. E é isso, gente. Uma dica, uma sugestão, tem aí, quiserem estudo, estiverem procurando perfis com estudos em live, em outra plataforma, o Estudo Espírita do Eduardo está aí, que vocês estão vendo, o Estudo Espírita, faz live toda semana, tem estudos maravilhosos, acompanhem o Eduardo. Existem outros perfis também que fazem determinados estudos, o Coaching Espírita faz estudo lá no Telegram, a Paola do canal Visão Espírita também faz estudo no Telegram. Então, assim, plataformas existem de diversas maneiras e vários lugares. É só a gente procurar aquilo que nos atrai mais. O Cantinho Espírita tem um estudo do Livro dos Espíritos. Eu ingressei nele há umas 2 semanas. Muito bom. Faz pelo WhatsApp e usa várias plataformas, tá? Usa o Teams, que é como o Zoom e outras, Google Meet, né? Então tem um encontro semanal, uma sala de conversa mesmo, uma sala de aula, praticamente. Então se reúne para estudar determinados temas do Livro do Espírito sequencialmente, falando, tá? Então tá no item X lá no capítulo Y, o pessoal se reúne, né? E tem um estudo sobre ele. Então quem está começando no Espiritismo, quem quer entender muitas coisas, lá é um canal muito legal para acompanhar. Quem tiver interesse em procurando no direct ou manda para a própria Aninha no perfil lá Cantinho Espírita, que vocês vão entrar nesse grupo. Tem bastante discussão, muitas dúvidas boas, muita gente querendo aprender e é sempre muito bom. O Edu tá falando que as lives dele são todas as terças, então acompanhem lá o Estudo Espírita, tá bom? Vou colocar no feed aí todos esses canais que vou fazer um apanhado, porque tem muita gente que começa alguns estudos e eles terminam, mas os que eu consegui puxar, vou jogar no feed, jogo nos stories, aí fica mais fácil para todo mundo poder acompanhar também. Boa noite aí pro Laurindo que está chegando aí. E vamos então para as nossas vibrações e o nosso encerramento. Então convido mais uma vez a todos para fecharem seus olhos, para que se posicionem confortavelmente onde estejam e que possamos mais uma vez reforçar a nossa conexão com a espiritualidade presente, a nossa ligação, que nós possamos absorver os conteúdos aprendidos e que possamos também oferecer aquilo que temos de melhor, o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração, porque nós temos coisas boas também para passar para as pessoas. E que essas energias que nós possamos emanar possam ser acolhidas pela espiritualidade nesse momento, para que ela possa fazer a melhor distribuição dessas energias, dessas vibrações, desses sentimentos bons que nós temos, e que possamos vibrar pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos, possamos vibrar pelo Brasil, por essa pátria bendita, por Brasília, pelos dirigentes desta nação, que a espiritualidade possa sempre fazer o possível para interceder nas decisões, que elas aconteçam da melhor forma para o povo. Vibremos por aquelas pessoas que sofrem nas ruas, nos cárceres, que sofrem nos leitos de suas casas, atormentadas. Vibremos por aqueles que estão nos hospitais, pelas criaturas que estão nas UTIs internadas por conta do Covid. Vibremos pelas equipes que estão à frente no trabalho, no combate à doença. Que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam ampará-los, fortalecê-los, animá-los. Vibremos aqueles que desencarnaram por conta da doença. Vibremos pelos familiares que sofrem. Vibremos a todas as
pessoas que não puderam estar nesse evangelho nesse momento, mas que podem acompanhar em alguma outra hora. Vibremos as pessoas que estão nas nossas casas, as águas fluidificadas, que nelas possam ser colocados os remédios necessários para cada um de nós, para a nossa melhora física, para nossas deficiências, nosso espiritual. Pedimos permissão para que possamos vibrar por nós mesmos. Que as nossas energias possam ser recarregadas, nossa bateria vital possa ser preenchida para mais uma semana e que possamos estar conectados com Deus, com a espiritualidade, fortalecidos. E oferecemos para a espiritualidade mais uma vibração para que ela leve aonde for necessário nesse momento. E assim somos gratos ao Pai pelo dom da vida, que ao longo dessa semana nós possamos estar envolvidos em seu amor, possamos estar cheios de bênçãos, protegidos, que nós possamos sentir essa proteção e que na semana que vem estejamos todos unidos, juntos mais uma vez para esse estudo. E que assim seja. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela interação. Adoro quando vocês escrevem. Que aconteça mais vezes. Tá bom? Quem quiser acompanhar esse estudo vai ficar salvo essa live. Quem quiser indicar para outras pessoas, vou mandar esse link e vai para o YouTube. Então, todas as lives de estudo, quem quiser acompanhar desde o começo, pode dar uma olhada tanto no IGTV quanto entrar lá no nosso perfil, na nossa página no YouTube, vai lá em playlists, evangelhos, estão todas as lives lá. Só teve uma, infelizmente, que a gente acabou perdendo, mas todo o material tá lá, tá cheio de outros vídeos com conteúdo e vamos continuar produzindo aí para que a gente consiga levar conhecimento, cultura, o espiritismo aonde quer que a gente leve, tá bom? Boa semana a todos, uma noite abençoada e até semana que vem. Muito obrigado.